meditação nessa noite. Para a meditação nessa noite, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 7 a 12. Mateus, capítulo 7, dos versículos 7 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que o pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mais uma vez, vamos nos achegar individualmente agora diante do Senhor e orar nesse instante. Pai, lhe agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se faz aqui nesse instante quando o Senhor fala ao seu povo. Tu também, ó Pai, tem o domínio sobre todo o nosso ser. Que agora, Pai, no momento em que vamos ouvir, as nossas mentes possam estar cativas à sua palavra. Dá-me, ó Deus, clareza na exposição dessa parcela da Escritura e que o Teu Santo Espírito que habita em nós possa promover uma mudança real em nossos aspectos mais íntimos, nas nossas volições, e nos impulsionar a um viver correto diante do Senhor. Se aqui estamos e estamos prontos a ouvi-lo desde o início dessa liturgia, opere em nós para um único fim, para que venhamos a andar em obediência e que o seu nome seja glorificado. Ó Deus, obrigado porque o Senhor está aqui no meio do seu povo. Te reverenciamos, te adoramos. É no nome de Cristo, nosso mediador, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Você já deve ter ouvido falar, e muito, do Covid ou Covid-19. Já ouviu? Vou melhorar aqui. Coronavírus. Uma doença que está assolando o mundo. E não vamos brincar, é perigosíssima. Apesar de sabermos que outros vírus semelhantes mataram mais pessoas proporcionalmente. Mas é um vírus novo. E a gente tem visto na bolsa, tem visto no comércio, talvez não tanto aqui, mas daqui, infelizmente, a alguns meses, nós vamos sentir. Hoje, domingo, a igreja na Itália está fechada. Na verdade, todas as igrejas, escolas e centros comerciais. Há um caos financeiro por conta desse vírus. Mas há um outro detalhe, porque desde a China, nos grandes países desenvolvidos, os governos então se propuseram a refrear essa doença, alertar o povo, gastar dinheiro para fazer isso, porque qualquer alerta na televisão gasta dinheiro. Instruir, na verdade, não só instruir, mas modificar os seus hospitais. Criar hospitais, gasta-se dinheiro, investe-se, porque o vírus mata, e mata rapidamente. Mas aí nós vamos agora pensar nos países subdesenvolvidos, que não têm tantos recursos. Haverá recursos? Sim, aqui no Brasil há, em outros locais. Mas quantas pessoas hão de ser atendidas? Fato é que há um também alarme a todos. Se você tem este e esse sintoma, corra. Corra para o hospital. Porque já tem uma ala separada para você ser examinado, totalmente protegida e higienizada para que esse vírus não contamine mais alguém. Nós vimos os brasileiros chegando há pouco aqui no Brasil, ficaram quase ali, agora me esqueci a quantidade de dias, mas totalmente isolados. Salvo engano, 40, né? 40. Enfim, foi muito tempo. Ficaram isolados. Mas agora me vem a pergunta, quanto será que quando pegarem esse vírus,
vão correr imediatamente, ou, para piorar um pouco a situação, quantos locais, infelizmente, não vão ter recursos para curar essas pessoas? Quantos vão morrer porque não vão ter a oportunidade de serem curados? E quantos ainda que vão procurar a cura, mas vão morrer como têm morrido? Eu estou falando de uma doença que não é, na verdade, é muito nova, mas o que nós estamos passando nesse mundo não é novo. Doenças vêm, virão e vão acontecer até a volta de Cristo, consequência do mal que nós vivemos, na verdade, por conta do pecado. Agora, indo para o texto, por que quando nós somos avisados sobre o pecado que habita em nós, nós não corremos para o hospital espiritual de pronto para pedir a cura? Porque quando somos avisados diariamente sobre a consequência do que o pecado vai fazer conosco, como foi dito aqui, vai gerar a morte, nós não ficamos alarmados, mas ficamos como que se essa doença não existisse, ela não causasse mal e dano a nós. Olhando para o texto, queridos, para o contexto, Jesus ele está falando para crentes, para cristãos. O Sermão do Monte é para cristãos, para pessoas do seu reino, o rei falando aos seus súditos. Ele diz: o meu padrão é excelente, só que eu enviei Cristo para começar com ele este padrão. E aí depois ele expõe o coração dos homens, ele expõe o coração mau dos homens, ele expõe a conduta dos fariseus. E rumando lá para o capítulo 6, ele mais uma vez nos chama a atenção: eu não quero de vocês obras, eu não quero de vocês orações, jejuns, eu quero um coração voltado a mim. E aí ele nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso. Só que no final ele fala sobre o perdão novamente, porque o ato externo que o Senhor quer de nós não é uma religiosidade, mas é o perdão. O perdão é o ato externo que o Senhor requer de nós. E ainda o Senhor Jesus continua no Sermão do Monte dizendo: não acumule tesouros nessa terra, porque o teu coração é mau e a tendência é acumular tesouros nessa terra, ficar ansioso pelas coisas dessa terra, a tal ponto de cegar-te. E aí você vai ter uma trave nos seus olhos, tão imensa, e vai querer curar o próximo, mas você pode cegar o seu próximo, e não pode olhar talvez, na verdade, certamente, para o mal ao seu redor, como nós veremos mais à frente, para esses falsos homens que se levantam contra o Senhor, os falsos profetas, como ele coloca lá no final de Mateus. Mas ele diz: tirai a trave do seu olho. E novamente, ele vai ensinar uma oração pela segunda vez, no Sermão do Monte, uma oração. E aqui já adentramos então ao nosso contexto. Sempre que nós vemos a incapacidade humana, vemos que Jesus ensina a buscá-lo. Ele expôs o coração ali no meio do Sermão do Monte. O coração: olha, você diz que não adultera, mas eu digo que se você olhar para uma mulher com esse tipo de olhar, você já adulterou. Você diz que não mata, mas você se ira, você matou o teu irmão. E lá no final ele diz o quê? Ore, Pai nosso que estás no céu. E depois de Jesus mostrar a trave nos nossos olhos, de mostrar como nós acumulamos tesouros nessa terra e ficamos ansiosos, ele vem dizer: busque a mim, eu que sou um médico. Esta é a mensagem do Senhor. Porque no final, queridos, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, há um misto de olhar e dizer assim: eu sou incapaz de viver uma vida assim. Eu sou incapaz de viver com este padrão excelente. Quanto mais eu olho para o Sermão do Monte, mais eu olho para o meu pecado e vejo que eu caio em tudo isso. E é isso que o Sermão do Monte faz: ele desnuda, ele tira as máscaras de que nós criamos, que o pecado cria, mas ao mesmo tempo o Senhor com graça vem mostrar que Ele pode de fato nos restaurar, porque nós somos chamados pela graça, e pela graça nós somos chamados ao seu reino, e nós nos achegamos ao Senhor, que nos restaura verdadeiramente. A quem nós buscamos? Ao Senhor da cura. Conforme foi dito aqui, nós cantamos o buscar ao Senhor, eu te busco. De fato o buscamos, como foi dito aqui no início do cântico. De fato recorremos ao Senhor da cura.
De fato, conhecemos que Ele pode nos curar, que Ele pode curar todas as mazelas do nosso coração, que Ele nos pode levar a perdoar o próximo, de restaurar o ânimo, de restaurar a nossa força, de trazer de novo o primeiro amor. Sim, Ele é o Senhor da cura. E nós vamos ver aqui no Sermão do Monte, nessa perícope, como é aquele que cura a todo aquele que se achega a Ele. Olhando para o primeiro versículo, na verdade, sobre a primeira sentença que está nos versículos 7 e 8, o Senhor Jesus deixa aqui claro: o que pede, recebe. O que busca, encontra. Ele é muito claro quando nós olhamos: aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-vos-á. Mas nós não podemos olhar para essa sentença e dizer assim: então quer dizer que qualquer coisa eu vou chegar diante do Senhor e a partir desse instante eu vou pedir ao Senhor qualquer coisa e Ele me dará. Não, não é assim. Nós temos que olhar para o contexto do Sermão do Monte e entender o que Jesus está dizendo aqui. E entender que Jesus ele tem um princípio do que eu devo pedir, o que eu devo buscar e o que eu devo procurar. Jesus não está tratando de todas as coisas. Tanto que Tiago, capítulo 4, diz que nós pedimos mal. Não recebemos porque pedimos mal. Porque não sabemos pedir ao Senhor. Então, o que pedir, pastor? O que me achegar diante de Deus? Como me achegar diante desse Deus? Esta oração, queridos, a gente tem que lembrar, como eu falei na semana passada, a partir do capítulo 7, há a tônica do juízo. Se você olhar um pouquinho para trás, no capítulo 7 começa falando: não julgueis para que não sejais julgados, porque quem julga é o Senhor, porque nós estamos na caminhada, a nossa caminhada a passos largos de encontrar com Ele. Seja se Ele voltar dos altos céus, ou quando Ele nos chamar, e pode ser em breve, ou no mais tardar algumas décadas, talvez, ou anos. Mas encontraremos com aquele que é juiz, aquele que julgará a todos. Então, a partir do capítulo 7, a tônica é de juízo. Então, o pedido está ligado a alguma coisa referente ao juízo, a um comportamento que eu devo melhorar para me achegar diante do Senhor como um servo fiel, que hei de responder a este Senhor por aquilo que Ele me deixou como mordomo nessa terra. Então, essa oração está estritamente ligada a todo o ensino do Sermão do Monte, especificamente aos versículos anteriores. Porque quando nós olhamos para a trave no olho, e eu disse aqui que a operação dos olhos é algo, na verdade, lidar com os olhos, operar os olhos é algo muito delicado. É impossível você ir a um oftalmologista que tenha deficiência na sua visão para ser curado. Pelo contrário, você vai sair de lá cego. E é isso que Jesus está dizendo. Vocês têm uma trave nos olhos e o seu irmão tem um cisco, mas você vai tornar o seu irmão cego. Tira primeiro a trave nos olhos, mas você diz: como que eu posso tirar essa trave? Aqui está a resposta. Ele é um médico que lhe ajuda a retirar a trave dos seus olhos. É aquele que nos chama a uma nova mentalidade, a um coração humilde, a um coração servo, a um coração perdoador. Ou seja, queridos, o que nós devemos pedir aqui é a consciência, na verdade, perdão, nós temos que ter a necessidade que precisamos da cura. Uma necessidade de que eu sou pecador, que tenho uma trave nos meus olhos e que eu preciso da cura. Eu disse aqui sobre o coronavírus. Quando você vê os efeitos do coronavírus na sua vida, é dito prontamente: busque o médico. Então a necessidade, essa sensibilidade, dada também por Deus e pela sua palavra, diz: busque o médico da sua alma. E depois, queridos, nós temos que ter a consciência de que no Senhor há graça para a restauração. Tal como aqueles que buscam o médico para sanar dos seus problemas e confiam no médico, assim, queridos, nós temos um perfeito médico que cura a nossa alma. Então Deus concede aquilo que Ele ordena. Deus quer que então olhamos para esse texto e sejamos confrontados, mas também nos acheguemos a Ele e sermos diretos. Uma coisa que eu tenho aprendido muito é que a gente tem que ser direto com Deus, não sendo ousado com Deus, mas ser claro: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou desesperadamente pecador. Diariamente tenho caído diante do Senhor.
há fraqueza nos meus ossos, há fraqueza na minha mente, há fraqueza no meu ser. Senhor, cura-me, Senhor. E aqui, queridos, o termo pedir, bater, buscar, é como uma criança. É uma criança, tanto que Jesus vai falar a Nicodemos, você tem que nascer de novo, ser como uma criança, por quê? Porque a criança, ela é muito específica naquilo que ela quer. E eu vou usar o meu exemplo de casa, de hoje. Terminando de revisar esse sermão, e agora o danadinho Tiago começou a falar igual uma matraca. E ele começa a pedir, papai, por favor, papai, por favor, papai, por favor. Ele quer ficar no cavalinho, e aí sobe aqui, e a gente tem que brincar, e é 20 minutos brincando. E papai, por favor, papai, por favor, papai, por favor, papai, por favor. Ah, papai, por favor. Papaizinho, por favor. Instando. Queridos, é isto que nós temos de fazer, buscar aquele que é o Senhor, aquele que está pronto a nos curar. E esta segurança e esperança no texto é que aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate, hão de encontrar no Senhor, por Ele ser o nosso Rei. Nós temos o seu súdito, aquele que pede, aquele que bate, aquele que busca, receberá. É claro que muitas vezes nós andamos angustiados, porque quando o papai diz, papai não vai fazer agora, o que acontece? Ele revela quem ele é. Como criança que ainda não tem máscaras, ele se joga no chão, ele faz birra, ele fica bravo, ele sai emburrado, ele não vem pedir mais. Assim nós somos, mas muitas vezes Deus não nos dá no momento que nós queremos, e nós temos de pedir e aguardar no Senhor, mas em estar com Ele, quando? Todos os dias, buscar esse médico todos os dias, todo momento, a todo instante. O que se requer dos seus é buscá-lo, bater insistentemente, buscando aquele que pode nos curar. E aí, a partir do versículo 9 e 11, o Senhor Jesus vai fazer essa analogia entre o Pai e quem é Deus. Ele diz, pode um pai, por acaso, dar ao seu filho pedra quando ele lhe pede pão? Ou dar um peixe, na verdade, dar uma cobra quando ele pede um peixe? Aqui é muito interessante essa analogia que ele faz. Em primeiro lugar, ele mostra que nós, como pecadores que somos, há sim esses frutos de amor, mas um amor de um pai para com o filho. Nós bem sabemos, queridos, que um pai, ele cuida do seu filho. Estava falando hoje na escola dominical, com um casal que lá estava, que tem 2 filhos. E é fato, você está trabalhando, você está entregando o seu trabalho de mestrado, você está estudando no seminário, você está fazendo qualquer coisa. Aconteceu algo com seu filho, o que você faz? Não importa, você sai, vai ao seu encontro. Seu filho passou mal, você leva ele, você cuida dele, você fica preocupado quando ele não come. Há essa preocupação, mas Jesus ele deixa claro numa faceta aqui. Vocês são maus. Apesar de vocês darem o pão, de vocês darem o peixe, vocês são maus. Jesus expõe aqui o nosso pecado. Jesus expõe a nossa realidade, que nós somos pecadores, depravados, mas mesmo assim, Deus, com a sua graça comum, nos permite agir com a bondade. Porém, aqui ele vai mostrar isso para destacar quem ele é. Porque ele fala a realidade aos seus, que ele é Deus e que ele é Pai. E ele está falando aqui a cristãos. Ele é o verdadeiro Pai. E nós temos que nos achegar a Ele, não somente como súditos, mas como Pai verdadeiro. E queridos, sabe uma coisa que acontece conosco quando nós ficamos mais velhos? A partir talvez da adolescência, ou um pouquinho antes dela, nós deixamos de nos achegar aos nossos pais como deveríamos fazê-lo. Poucos, eu digo, poucos são aqueles que têm um carinho, um afeto aos seus pais, como outrora, de se achegar e grudar no pai, como se fosse ainda uma criança de colo, de beijar o seu pai, de abraçar o seu pai, de confiar no seu pai. Apesar que já estou vendo uns aqui já abraçando seus pais aqui, isso é fato, isso é gostoso, mas como que nós vamos envelhecendo e criando máscaras, e criando raiz de amargura.
e criando dureza no nosso coração. Mas nós temos um Deus que é declarado aqui como Pai, que está pronto, queridos, a nos pegar no colo como um pai cuida dos seus. Se eu, como pai, que sou mau, olho para o meu filho, depois de tanta insistência e com amor eu vejo, filho, como é bom estar com você, mas eu sei que eu me canso, e depois vem os afazeres, mas isso está latente no meu coração. O que dirá aquele que é pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo? Ele conhece as suas dores, querido. Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe das lutas que você tem com os seus pecados. Ele sabe o quão profundo é a raiz de pecado no seu coração. E Ele se propôs a enviar o seu Filho para morrer por você e te oferecer cura real, vida, paz, renovo. Agora, a questão é, você tem o prazer de se achegar a este Pai, de abraçar este Pai? Não querendo usar muitos exemplos, muitas vezes eu tenho usado, mas eu quero dizer uma coisa que aconteceu comigo, uma coisa que, quando Deus me transformou lá fora, você já conhece, quando eu fui para fora, para a Inglaterra, um dos propósitos do meu coração foi, eu tenho que restabelecer com a minha família o renovo, eu tenho que voltar a abraçar meu pai, eu tenho que voltar a conversar com meu pai, eu tenho que buscar o meu pai, eu tenho que buscar a minha mãe. E um dos renovos, queridos, que nós temos aqui com Deus é isto. Quando você foi transformado, você tem um Deus que caminhará com você por toda a eternidade. E a relação precisa ser filiada aqui e agora. Você se achegar a Ele verdadeiramente. E, queridos, como me achegar a Ele? Você tem os meios de graça, você tem a oração. Você se derrama diante dEle. Você se achega lá, talvez você costuma como eu, vai no banheiro, não gaste tanto tempo lá com água, porque já paguei caro às vezes. Mas tomando banho, buscando ali o Senhor, ou então dirigindo, ou então caminhando, ou então cozinhando, ou então em meio às lutas, orando, buscando de verdade, derramando o seu coração diante dEle, colocando a dificuldade que você tem, e até quando você está propenso ao pecado, clamar a Ele em alta voz. Claro, você não vai chegar no meio da rua e clamar em alta voz, Senhor, este aqui é o meu pecado, porque eu estou fazendo isso. Não. É você diante do Senhor abrir o seu coração e falar, Senhor, aqui está o meu pecado, ó Pai, me ajude aqui agora. Tira, ó Deus, isso dos meus olhos. Tome, Senhor, o meu coração. Senhor, me dê forças. É isso que Ele está dizendo. Este é o Pai que nós temos, que está pronto a nos perdoar, a nos levar consigo. E muitas vezes, por conta do nosso pecado, nós achamos que o nosso Deus não é bom. Porque a semente do Éden que Satanás produziu ainda perdura em nós. Deus é mau. Deus não sabe o que está acontecendo. Na verdade, viva por si mesmo. Viva com as suas forças, porque você vai ser melhor, porque você vai ter o conhecimento dele. Deus é injusto para com você. Esta é a semente que perdura desde o jardim do Éden. Porque foi assim que Satanás disse, olha, Deus é injusto. Vocês não têm aquilo que vocês merecem. E essa semente está ali perdurando no nosso coração, porém o Senhor nos chama a estar com Ele. Deus é sábio no que faz, Ele é perfeito. E nada, queridos, nada do que acontece conosco está fora dos seus planos. Absolutamente nada. É claro que nós não podemos aqui coadular com o que nós pecamos e dizer que o nosso pecado, Deus se alegra com ele. Não, nós teremos consequência por conta do nosso pecado. Mas nada do que ocorre conosco na nossa vida, querido, está fora do plano do Senhor. Nada, exatamente nada. E o Senhor está pronto a nos auxiliar na nossa falta, auxiliar no nosso desespero. Todo aquele que está em aliança com Deus, que é verdadeiramente súdito de Deus, porque Ele é o Senhor e Pai, deve buscá-lo constantemente como Pai. E Ele tem prazer em cuidar. A diferença, queridos, do Pai humano e de Deus, é que Deus está com seus olhos fitos a todo instante. Ele não dormita. Nós pais dormimos, nós pais cansamos, nós pais nos enfadamos. Nós buscamos outras coisas, agora Deus não. O seu amor é eterno. O seu cuidado é eterno. E quando Ele enviou Cristo Jesus para morrer por você,
para pagar todos os seus pecados, ele morrer no seu lugar, levando sobre si a dívida que você deveria pagar com o inferno. Ele enviou Cristo para sanar isso, e todos os dias da sua vida, ele tem usado as circunstâncias para te fazer cada vez mais parecido com Cristo. E haverá um dia em que ele irá por fim nos glorificar, e não haverá mais esses requisitos de escória. Mas enquanto, queridos, nós não vamos finalmente ao local, à cidade celestial, ele nos oferece a cura diariamente. É muito interessante porque quando você lê essa mesma passagem em Lucas 11, versículo 13, você vai ver que ali, passando rapidamente, Lucas, capítulo de número 11, versículo 13, ele diz assim: ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha o que ele fez com você e comigo. Você se tornou habitação do Deus Trino. Você e eu fomos remidos e comprados, e não a nossa dívida só paga, mas tudo aquilo que Cristo fez foi acreditado em nós, foi imputada em nós a sua justiça, e passamos a ser morada do Espírito Santo para todo sempre. E este Espírito, que é o Espírito Criador dos céus e da terra, que ressuscitou mortos, esse Espírito habita em nós. E Cristo disse, e na verdade olhamos para esse texto, que o Senhor nos habilitou com o seu Santo Espírito, que é a maior dádiva que nós temos. Por isso, lembrando o que foi dito aqui algumas semanas, não entristeçamos o Espírito, não deixamos ele em luto, porque ele habita em nós, que morramos para a nossa carne, mas como pastor vamos morrer para a nossa carne buscando o alimento em Cristo, buscando a fonte da vida, porque ele habita em nós, e crê no Deus que habita em você e em mim, crê no poder do Santo Espírito. Então o seu pecado é grandioso, sim, lhe levaria para o inferno, mas se você é morada de Cristo, morada do Espírito, a morada do Espírito Santo, ele lhe dá forças e capacita, ele transforma a sua vida, ele renova o seu coração, ele renova as suas volições, ele cura. Ele não lhe promete, queridos, aqui e agora na terra, a liberdade que nós muitas vezes ansiamos, porque queríamos assim que Jesus fosse um mágico. Cure, Senhor, cure então somente agora, ou podemos até sinceramente como Paulo pedir: Senhor, tire esse espinho na carne, e ele diz: a minha graça te basta, mas eu estou com você todos os dias. E quanto mais nos alimentamos dele, querido, mais conscientes, com uma consciência despertada nós temos, um coração que ama, que pulsa por ele, uma fé inabalável. E é interessante quando você olha para a primeira carta de Paulo a Timóteo, nos primeiros versículos estudamos hoje na escola dominical, um coração puro, uma consciência renovada, uma fé alicerçada, nós passamos a amar e exercer aquilo que o Senhor nos chama, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então há vigor, há renovo para servirmos ao Senhor, para vir à casa de Deus. Precisamos da cura, queridos, e nós precisamos correr para a cura. Só que nós somos teimosos, e quem vos fala aqui era teimoso demais com a cura. Vocês conhecem como eu fui teimoso, e aí Deus coloca alguém que era mais teimoso do que eu para me levar para o médico. E eu tive que aceder e realmente vi quão doente eu estava. E quão bom é a cura, porque ela renova a sua esperança, ela renova o seu vigor. Portanto, aqui está a promessa do Senhor, enviar o Santo Espírito de Deus, que nos dá poder do alto, que nos ajuda, que nos ensina. E aí, por fim, ele termina no versículo 12, quando nós lemos: tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Muitas vezes nós olhamos só para esse versículo na parte A. O que você quer que faça com você, faça com as pessoas. Não, não é isto tão somente que nós temos que aprender. É claro que esta é uma questão moral. O que você vai fazer para o próximo, faça para com o próximo. Se você quer que o outro lhe elogie, passe a elogiar. Se você quer que o outro te sirva, passa a servir.
Esta é uma norma da vida. Oi? Lei universal. Muito obrigado, reverendo. Lei universal. Porém, não é tão somente isso que Jesus está dizendo. Ele não ensina, faço o bem e receberei o bem. Não é este o ponto de Jesus. Porque aqui o ponto está ligado também à salvação. Não é isto. Não é que Jesus está dizendo, a sentença está ligada, perdão. Jesus está dizendo, uma sentença está ligada à parte final do texto. Porque esta é a lei e os profetas. A regra então, queridos, deveria ser assim da nossa vida. A regra deveria ser que quando nós vivemos a vida desta maneira como? Buscando ao Senhor, buscando o médico dos médicos, pedindo a cura, nós cumprimos a lei e os profetas, ou seja, no fim, nós fazemos o fim da lei, ou seja, nós estamos em obediência. E é isso que o Senhor requer de nós, o buscar a Ele, o pedir a Ele. E quando nós assim o fazemos, queridos, nós voltando lá para o texto anterior, porque ele fala, tira a trave do seu olho, para o quê? Ele deixa uma ordem, porque a nossa vida não é de manutenção, a nossa vida aqui é comunitária e coletiva, de cuidarmos uns dos outros, porque ele diz assim, para tirar a trave, no versículo 5, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para o quê? Para tirar do próximo, do argueiro do seu próximo. Então aqui está, então você pede a Deus a cura, você pede a Deus o renovo que Ele te dá, você insta com Ele, e Ele dará sim, porque essa é a vontade dEle, cumprir aquilo que Ele nos disse a cumprir, seja desde o início do Sermão do Monte até aqui, para que o próximo também, ao ser curado, o cure, e seja um agente de mudança. E não é fato isso quando acontece dentro do nosso lar, ou dentro da igreja? Quando nós passamos a parar de ser como hipócritas e pedir a cura do Senhor, pedir o renovo, nós não passamos a servir e passamos a ser agente de cura, e pessoas são curadas ao nosso redor, então acontece o que é chamado de avivamento. Avivamento nada mais é do que reconhecemos que estamos em pecado, que precisamos de cura, que reconhecemos que precisamos daquele que cura, e passamos a ser agente de cura. Ah, queridos, isso é uma bênção e precisamos crer nisso. E muitas vezes Deus vai permitir momentos para nos achegarmos a Ele. Momentos duros para reconhecermos o nosso pecado e buscarmos o médico. E é gostoso ver a cura do Senhor. Então, não é só cumprir. Não é o só cumprir, mas o objetivo da lei é o viver uma vida que glorifique a Deus em obediência, um padrão divino. Os profetas foram chamados. A lei foi dada para nortear o povo a viver um padrão de vida segundo o que Deus requer dos seus súditos. O fim, o propósito da oração deveria nos converger a pedir para fazer a vontade de Deus. O fim da lei dos profetas é amar a Deus e ao próximo. Portanto, queridos, nós temos o médico dos médicos. Nós temos aquele que pode nos curar. Quando nós somos curados, e eu queria que você rapidamente passasse para um texto, na verdade, não vamos passar a um texto, perdão. Olhando para a perícope, é tão interessante, porque aquele que tem os seus olhos abertos, não usando aqui o texto não canônico, né? Mas você vai ver Jesus falando sobre as duas estradas, sobre o reto caminho a seguir. Depois ele vai falar sobre atenção com os falsos profetas. Só vai ter e só vai andar no reto caminho aquele que tiver os seus olhos abertos. Só vai ter discernimento espiritual para com os falsos profetas quem tiver os seus olhos abertos. Porque senão vai entrar em qualquer vento de doutrina. Só vai estar no perfeito fundamento aquele que tiver os seus olhos abertos. E aí, sabe o que é gostoso? A gente está fazendo essa leitura e é de emocionar. Depois do Sermão do Monte, no final, as pessoas ficam admiradas com Cristo Jesus. Se você passar e dar uma olhadinha no capítulo 8 e 9, 10 momentos de cura depois do Sermão do Monte. No capítulo 10, é Deus chamando os seus para irem serem ministro dele. Deus cura, Deus cura, Deus cura. Deus oferece a cura enquanto nos chama. Deus cura, Deus cura. Deus mostra o seu poder. Deus cura, Deus cura, Deus cura. Deus chama os seus para o servirem. Este é o nosso Deus, querido.
Leia a palavra de Deus e você verá que este é o propósito do rei, chamando os seus súditos. Ele quer curar os seus súditos, todas as mazelas, e ele está pronto, oferecendo essa cura hoje e agora. Se achegue com o temor do Senhor, mas grato ao Senhor, porque Ele lhe oferece agora. Coloque todas as suas mazelas diante dEle. Creia, confie, obedeça. Vamos louvar a Deus. Louvar a Deus porque Ele é bom. Vamos exaltar o nome dEle porque Ele é bom. Porque a sua fidelidade dura para todo sempre. Porque a sua misericórdia nos alcançou. Nesse instante nós vamos louvar a Deus, prestar um louvor a Deus, e também nós vamos agradecer a Deus, mesmo sendo um momento ainda de culto, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, que nessa semana completou mais um ano de vida. Então quero chamar à frente aqui o conjunto coral, que vai entoar uma música honrando e glorificando o nome do nosso Deus, mas também em gratidão pela vida daquele que Deus colocou para ser o pastor nosso, meu pastor, pastor de vocês, que tem sido um agente, sim, de cura, tem sido um agente de muito amor, de cuidado para conosco. Louvamos a Deus agora com o coral que virá à frente e depois oraremos, agradecendo a Deus pela vida do reverendo Antônio e com a oração da bênção final.